No alvorecer de um dia que prometia ser tão incerto quanto os sussurros do vento, a pequena vila dos ecos despertava sob um céu onde tons de laranja e violeta se entrelaçavam, anunciando a chegada de um novo capítulo. Não era um lugar marcado pela opulência ou pelas grandes conquistas modernas, mas sim um recanto onde o tempo parecia fluir com a cadência de uma canção antiga, onde cada pedra e cada folha contavam histórias de amores perdidos, de perdas e de redescobertas. No coração dessa vila repousava uma modesta casa de taipa, cuja fachada simples escondia o peso de gerações. Lá vivia a família Ribeiro, há muito conhecida por seus moradores não apenas pela humildade de seus modos, mas pelo eco misterioso que parecia habitar os olhos dos Ribeiro. Um sentimento inexplicável de que, dentro daquela casa, ressoava um amor tão poderoso que poderia transformar o destino daqueles que ousassem escutá-lo. Antônio Ribeiro, patriarca da família, fora um homem de alma combalida, marcado por uma tragédia que o fez perder tudo o que amava. Seus cabelos já prateados e suas rugas profundas eram o registro do tempo que passou sem deixar, contudo, de nutrir uma esperança silenciosa. Antônio vivia com as suas 3 crianças. Paulo, o primogênito, de 24 anos, forte e dedicado, mas carregado de um fardo emocional que o tornava muitas vezes rígido e distante. Isabela, com 21 anos, de espírito nobre e olhar atento, mas que oscilava entre a razão e a emoção, carregando em si o desejo de um mundo mais justo. E o caçula, Miguel, de apenas 10 anos, cuja pureza e inocência pareciam ser o único remédio contra os fantasmas que assombravam a família Ribeiro. Desde muito cedo, Miguel demonstrara uma sensibilidade fora do comum. Enquanto os outros meninos da vila corriam pelas ruas com gargalhadas despreocupadas, ele se detinha a observar o romper do dia, o canto do rio que cortava a paisagem árida e o murmúrio das árvores velhas. Em seus olhos, as lágrimas de alegria e dor se misturavam, traduzindo uma sabedoria que ultrapassava os limites da idade. Não era raro vê-lo, com pequenas mãos trêmulas, a acariciar uma flor que brotava solitária num cantinho esquecido do quintal da casa, como se compreendesse o significado da fragilidade e da beleza. Naquele dia, enquanto o sol começava a derramar seus primeiros raios sobre as pedras do caminho, algo novo se insinuava no ar. Paulo e Isabela, que já desempenhavam suas rotinas diárias para ajudar o pai na lavoura e na pequena opida, reparavam em um ambiente carregado de uma tensão silenciosa. Antônio, com seu olhar distante, passava horas em silêncio à beira de um velho almoxarifado, como se conversasse com alguém que ninguém mais podia ouvir. As conversas na rua falavam de um rumor. Há tempos, a família Ribeiro era alvo de murmúrios estranhos, sussurros sobre um passado esquecido que tentava se reerguer através de ecos de um amor verdadeiro, ainda que trágico. O mistério começou a se revelar ainda mais claramente, quando, em meio à labuta matinal, Paulo encontrou uma carta antiga empenada entre as tábuas que compunham uma parede da casa. A carta, amarelada e escrita, com uma caligrafia delicada, parecia ter sido escondida em um recanto inusitado. Sem saber exatamente o que esperar, ele cuidadosamente desenrolou o papel e passou os olhos por cada palavra. Se algum dia estas palavras encontrarem eco em um coração sincero, saibam que o amor, mesmo que dilacerado pelo tempo, jamais morre. Ele simplesmente se transforma e espera em silêncio o momento de renascer. O conteúdo, breve e enigmático, deixou Paulo perturbado e, ao mesmo tempo, carregado de uma esperança tênue. Ele imaginou que poderia tratar-se de um legado deixado para a família, algo que outrora fora importante, mas que o destino, impiedoso, havia relegado ao esquecimento. Com o coração batendo acelerado, ele mostrou a carta a Isabela, que, com olhos brilhando de curiosidade e temor, leu cada palavra como se decifrasse um segredo ancestral. Miguel, que enquanto isso brincava próximo à porta, parou subitamente. Ao ouvir a comoção, sem compreender exatamente o que estava acontecendo, o menino olhou para os irmãos com uma expressão que misturava incerteza e uma fé cega no poder das palavras. Para ele, cada palavra carregada de emoção
Era uma promessa de que, mesmo nas trevas, a luz poderia encontrar seu caminho. Naquele ambiente carregado de expectativas, a carta parecia anunciar que um novo caminho se abrira, um caminho que poderia resgatar antigos amores e curar feridas que a vida acumulava. Antônio, ao saber do achado, permaneceu em silêncio. Seus olhos se perderam por um instante, enquanto parecia mergulhar em memórias distantes. Ninguém sabia, entretanto, o que ele realmente lembrava. Havia sussurros de um amor profundo, uma paixão que transcendia a dor e o abandono. Um amor capaz de transformar vidas e, talvez, redimir pecados que nunca fora possível esquecer. Enquanto a manhã avançava, a carta se espalhava como uma faísca entre os membros da família. Paulo sentia em si um chamado irresistível, como se a mensagem contida naquele papel pudesse ser a chave para inaugurar um renascimento não só para os Ribeiro, mas para toda a vila. Isabela, com sua sabedoria singular, já intuía que aquele mistério poderia revelar segredos sobre os laços que uniam os corações, enquanto Miguel, com sua simplicidade encantadora, acreditava firmemente que toda dor poderia se transformar em um abraço reconfortante, se alimentado pelo amor verdadeiro. Ao cair da tarde, num cenário onde o sol se recolhia lentamente para dar lugar à penumbra, a família Ribeiro se reuniu em torno da velha mesa de madeira, aquele símbolo silencioso da união e das histórias passadas de geração em geração. Entre olhares que transitavam entre o medo e a esperança, a carta foi colocada cuidadosamente sobre a mesa, como se ali repousasse a promessa de algo grandioso a se revelar. O crepúsculo se fez presente, tingindo o ambiente com uma aura mágica e misteriosa. Em meio aos sussurros do vento e o farfalhar das folhas, os membros da família sentiram que os ecos de um amor antigo começavam a despertar. Antônio Ribeiro, com voz embargada, murmurou algo que ficou gravado nas mentes dos presentes. Talvez o amor que há muito se escondeu nas nossas memórias esteja prestes a voltar a nos iluminar, como uma estrela que resiste à escuridão. E foi assim, em meio a emoções à flor da pele, que a carta antiga e o mistério dos ecos começaram a tecer a trama de um destino grandioso. Um destino em que o verdadeiro amor, mesmo que escondido sob as sombras dos tempos, manteria sua força para transformar a realidade de todos aqueles que se permitissem ouvir o sussurro dos corações. Enquanto o sol se despedia no horizonte e as sombras da noite se alongavam sobre a vila, a família Ribeiro permanecia imersa naquela atmosfera, carregada de mistério e esperança. A carta descoberta e seus ecos de um amor perdido haviam despertado sentimentos há muito adormecidos, tanto nos corações dos Ribeiro quanto em alguns moradores que secretamente lembravam de histórias esquecidas do passado. Naquela mesma noite, após o jantar silencioso, em que cada olhar parecia carregar um universo de memórias, Paulo e Isabela decidiram vasculhar os recantos antigos da casa em busca de pistas que complementassem o enigma da carta. Num armário encoberto por poeira e teias do tempo, eles encontraram um diário de capa de couro, com as iniciais AR, gravadas de forma quase imperceptível. Com o coração palpitando, Paulo abriu o diário enquanto Isabela observava ansiosa. As páginas, amareladas pelo tempo, traziam relatos de dias repletos de amor, dor e a luta para manter viva uma chama de esperança. Durante a leitura, descobriram o nome de uma mulher, Alice Rodrigues. O diário pertencia, ao que tudo sugeria, ao pai de Antônio, que fora o primeiro a carregar consigo um amor tão intenso que desencadeou acontecimentos misteriosos na vila. Era narrado ali, com detalhes exatos, um romance proibido e uma promessa sagrada de que o verdadeiro amor jamais se extinguiria, mesmo que os laços do destino parecessem desfeitos. Conforme Paulo lia em voz baixa alguns trechos, a revelação causava nos irmãos uma inquietação que ultrapassava o mero desejo de história. Aqui diz: em meio à dor do adeus, eu jurei que um dia os ecos do nosso amor renasceriam em forma de luz para guiar nossos descendentes. Isabela correu os olhos pelas palavras que transbordavam paixão e tristeza, enquanto Paulo assimilava a ideia de que o legado dos Ribeiro
escondia segredos que poderiam ressignificar toda a história da família. Perto dali, lá fora, o vento sussurrava como se quisesse levar adiante cada palavra contida naquele diário antigo. Ao mesmo tempo, Miguel, ainda acordado e curioso, ouvia os murmúrios vindos da sala. Embora o menino não compreendesse a complexidade dos sentimentos expressos pelo pai e pelos irmãos, ele sentia no ar uma mudança, algo que indicava que algo de extraordinário estava prestes a acontecer. Durante a madrugada, visitas inesperadas começaram a ocorrer. Primeiro foi Dona Clarice, uma mulher idosa e respeitada na vila, que sempre se dizia conhecedora dos contos e lendas que passavam de geração em geração. Ela batia à porta da casa Ribeiro com um semblante sério e olhos que brilhavam com a sabedoria dos tempos idos. Ao ser recebida com a reverência habitual, Dona Clarice pediu para conversar com Antônio sozinho e, num murmúrio contido, revelou ter ouvido falar de um grande segredo sobre a origem do amor que outrora havia unido os antepassados dos Ribeiro e que, segundo as lendas, teria o poder de transformar vidas. Antônio, visivelmente abalado, resguardava essa lembrança com um pesar profundo. Ele se recordava vagamente de histórias contadas por sua mãe, sobre um amor impossível e uma separação forçada pelas convenções da época, mas nunca soubera que aquele legado permanecia vivo em meio a tanta dor. Dona Clarice relatou que, em tempos passados, a paixão entre o seu antepassado e uma jovem de linhagem igualmente humilde havia causado uma revolução silenciosa na vila, levando ao surgimento de uma crença de que o verdadeiro amor, quando nutrido com fé e coragem, tinha o poder de trazer cura e prosperidade. Enquanto isso, Paulo e Isabela, inspirados pelas palavras do diário, decidiram que aquela noite seria decisiva para desvendar os segredos do passado. Munidos do diário e de uma determinação férrea, eles reuniram tudo o que pudessem encontrar: fotos antigas, cartas escondidas em gavetas e até um medalhão de prata que, segundo a inscrição, pertencia a Alice Rodrigues. Esse medalhão, delicadamente guardado em uma caixinha de madeira, revelava no seu interior uma delicada imagem de uma mulher com olhos intensos e um sorriso sereno, acompanhada por uma inscrição: "O amor é o eterno farol, mesmo na escuridão." À medida que a madrugada avançava entre confidências e descobertas, os irmãos começaram a traçar um plano para reunir toda a história dos seus antepassados. Eles acreditavam que, ao conhecerem a fundo esse legado, poderiam encontrar a chave que despertaria os ecos do amor verdadeiro, aquele que pertencia não só à memória, mas que estava destinado a transformar o futuro dos Ribeiro e, por consequência, de toda a vila. Miguel, despertado pela correria de seus irmãos, aproximou-se despacidamente. Mesmo na sua tenra idade, o menino demonstrava uma sensibilidade ímpar e, de forma instintiva, compreendia que algo de maravilhoso estava prestes a se revelar. Seus olhos grandes e iluminados pela inocência refletiam a confiança de que o amor sempre encontraria uma maneira de brilhar, apesar das adversidades. No silêncio inquieto daquela noite, um barulho suave vindo lá da rua chamou a atenção de todos. Uma figura encapuzada passava pelas sombras, como se estivesse emergindo de um dos contos esquecidos da vila. Isabela, com um instinto aguçado, foi ver o que se passava e, para sua surpresa, cruzou olhares com um homem de semblante sereno, porém com uma aura enigmática que lhe remetia a algo digno de lenda. O homem não disse palavra, mas estendeu a mão mostrando-lhe um objeto antigo, um anel trabalhado com inscrições intrincadas que pareciam pulsar com uma energia própria. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha e instintivamente soube que aquele anel tinha ligação com o legado de amor que estavam tentando desvendar. Retornando à casa com o anel cuidadosamente embalado, Isabela compartilhou a descoberta com os irmãos. Paulo, agora tomado por um misto de medo e fascínio, ressaltou a importância de acolher aquele sinal como parte do enigma familiar, enquanto Antônio, que até então se mantivera quieto, começou a revelar fragmentos de uma história que sempre evitara relembrar. Ele confessou que, quando jovem, havia vivido um amor impossível com uma mulher que correspondia à descrição de Alice Rodrigues,
mas que aquele amor fora enterrado pelas imposições do tempo e pelas tragédias que o marcaram. À medida que as revelações se somavam, a Casa Ribeiro transformava-se num verdadeiro santuário de memórias, onde cada objeto, cada palavra e cada silêncio carregava o peso de um amor ancestral que, apesar das feridas do passado, clamava por ser resgatado. E do outro lado da janela, a lua cheia surgia, iluminando com prata todos os segredos que emergiam naquela madrugada intensa. Naquela mesma noite, enquanto os irmãos se preparavam para descansar, a energia da família parecia ter se renovado. A carta, o diário, o medalhão e agora o anel compunham um mosaico que sugeria a existência de um destino maior para os Ribeiro, algo que ultrapassava as barreiras do tempo e que carregava a promessa de cura e transformação profunda. E em um sussurro quase imperceptível, o vento ecoava uma questão que pulsava na alma de todos. Será que o amor verdadeiro, aquele que transcende a dor e o preconceito, seria capaz de reescrever a história daquela família e de toda a vila? Mais do que nunca, os Ribeiros sentiam que os ecos de um amor legendário já não estavam confinados ao esquecimento. A madrugada, repleta de descobertas e de sinais misteriosos, prenunciava que as respostas estavam próximas, à espera de serem reveladas, como uma verdade redentora. A aurora rompeu novamente sobre a Vila dos Ecos, trazendo consigo uma sensação renovada e, simultaneamente, as incertezas de um destino que parecia se desenhar em linhas tortuosas. Na manhã seguinte às descobertas da madrugada, a Casa Ribeiro estava imersa em um silêncio carregado, onde cada objeto antigo e cada palavra escrita abriga segredos que ansiavam por ser revelados. O diário, o medalhão e o anel formavam um conjunto de evidências que indicavam que o passado, longamente enterrado, tinha muito mais a contar do que os simples vestígios de um amor proibido. Ao redor da mesa de madeira, com a luz suave que filtrava pelas janelas empoeiradas, Paulo, Isabela e Miguel reuniram-se para delinear os próximos passos. Paulo, cujo semblante agora trazia tanto a firmeza de um líder, quanto a inquietude de quem desconhece os contornos do próprio destino, sugeriu começar uma investigação minuciosa em cada canto da casa e dos pertences deixados pelos seus antepassados. Isabela, com sua sensibilidade aguçada, insistiu que cada palavra, cada símbolo, deveria ser analisado como se fosse a peça que faltava para um quebra-cabeça colossal. Já Miguel, com seus olhos brilhando como se enxergasse além do óbvio, expressava, mesmo em sua tenra idade, a crença de que a resposta para a transformação tanto da família quanto da vila estava escondida naquele emaranhado de memórias. Enquanto o relógio da velha sala marcava o compasso do tempo, a família decidiu revisitar cada recanto que guardava a história dos Ribeiro. Eles desceram ao sótão, onde caixas empoeiradas e fotografias desbotadas relatavam um tempo de risos, mas também de lágrimas silenciosas. Em meio a essa travessia pelo passado, encontraram um álbum com páginas gastas. Os retratos ali contidos capturavam momentos de alegria e tristeza, retratando encontros e desencontros, amores e perdas. Em uma das fotografias, visto pelo olhar atento de Isabela, um jovem homem sorria ao lado de uma mulher cuja presença parecia irradiar uma luz própria, algo que ela já havia lido nos contos do diário. Ela ressaltou que aquela mulher, com traços delicados e olhos que continham uma tristeza serena, poderia ser a enigmática Alice Rodrigues, cujo legado de paixão perdurava no tempo. Enquanto isso, Paulo se debruçava sobre uma coleção de cartas, amarradas com fitas de cetim desbotadas, onde revelações de encontros secretos e de despedidas dolorosas transbordavam sobre o papel. Cada mensagem era um sussurro de um passado que não se deixava apagar, um testemunho do quanto os sentimentos de gratidão, esperança e fé, embora esta última fosse entendida como a convicção inabalável de que o melhor estava por vir, haviam sido capazes de transformar vidas mesmo em meio à adversidade. E a cada nova descoberta, a chama da determinação reacendia-se mais forte em seu peito. A convicção de que aquele legado precisava ser preservado e, sobretudo, que suas lições poderiam iluminar um caminho de recomeço para a família e para a comunidade.
Na saída da residência, o clima da vila também parecia ter mudado. Os moradores, que há muito tempo haviam se resignado a uma existência moldada pela escassez e pelo silêncio, passavam a olhar para a casa Ribeiro com curiosidade e certa reverência. Havia boatos de que a antiga família possuía o toque do tempo, uma habilidade quase mágica de transformar a dor em aprendizado e o sofrimento em novas oportunidades. Pessoas que caminhavam pelas ruas estreitas paravam para trocar olhares e sussurros, como se pressentissem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto os ribeiros se aprofundavam em suas descobertas, um novo elemento surgiu para desafiar suas certezas. Em uma tarde chuvosa, enquanto o som ritmado das gotas desenhava melodias sobre as telhas da casa, Isabela encontrou dentro de um pequeno armário de madeira um mapa parcialmente queimado e rasgado pelo tempo. O mapa, marcado com traços e símbolos enigmáticos, apontava para um local não muito longe da vila, uma velha fazenda abandonada, cercada por vegetação densa e histórias de tempos melhores. Ao lado do mapa, uma inscrição discreta, mas escrita com uma letra elegante, afirmava: "Onde a memória se esconde, o reencontro brilha." Tais palavras, impregnadas de mistério, ecoaram nos corações dos irmãos, intensificando o sentimento de que ali residia a chave para desvendar completamente o legado dos Ribeiro. Sem perder tempo, Paulo organizou uma expedição até essa fazenda. Com binóculos em mãos, lanternas e a coragem que somente o amor e o desejo de reerguer o legado podem proporcionar, os irmãos partiram, acompanhados por um pequeno grupo de vizinhos curiosos que desejavam por si mesmos encontrar algum indício desse milagre silencioso. A caminhada pelos campos, revigorada por uma brisa leve e um céu que lentamente clareava, foi permeada por relatos antigos. Velhos moradores se recordavam de histórias contadas há décadas, histórias sobre encontros que mudaram o destino de famílias, sobre lutas que transformaram vilarejos e sobre o poder de um amor que jamais se extingue, mesmo que se manifeste de maneira inesperada. Chegando à fazenda, os irmãos ficaram surpreendidos com o estado de abandono, mas também com a beleza melancólica que o tempo reservou naquele local. A construção, corroída pelos ventos e pelo sol, possuía uma aura nostálgica que falava de um tempo onde os sonhos eram pintados com as cores do sacrifício e da esperança. Junto a uma velha árvore cujos galhos pareciam alcançar o infinito, Paulo encontrou uma placa enferrujada com uma inscrição marcada à mão. Aqui repousa a memória de um amor que desafiou os limites do tempo. Esse achado reforçou a sensação de que a pista descoberta era o elo perdido para compreender a totalidade do legado familiar. Durante a exploração, Isabela notou traços de uma cerimônia que havia sido realizada ali. Pequenas velas derretidas, uma disposição quase ritualística de vestígios de flores secas e pedaços de tecidos que, por vezes, pareciam ser parte de algum vestido antigo. Ela se fez questão de coletar cada fragmento, convencida de que estes símbolos eram as últimas pistas deixadas de forma deliberada para que alguém pudesse, no futuro, reconhecer o valor daquele amor e dos sentimentos que ali haviam sido cultivados. No meio da investigação, um inesperado plot twist tomou forma. No fundo de uma sala estreita, enterrado sob pilhas de objetos decadentes, Miguel, que por sua curiosidade e fortaleza natural, adentrara sozinho um dos cômodos menores, encontrou uma caixa de madeira lacrada. Tremendo de excitação e com o rosto iluminado pela pureza do descobrimento, o pequeno abriu a caixa e, para sua surpresa, encontrou um conjunto de cartas e registros fotográficos que mostravam uma linha do tempo nunca antes contada. Nas cartas, havia relatos de encontros secretos, de desafios enfrentados com bravura e, sobretudo, de promessas de um futuro onde os laços do afeto seriam a base para a solidariedade e para uma verdadeira reconciliação entre as famílias outrora divididas por desavenças e antigos rancores. Esse achado abalou o alicerce das crenças que os Ribeiro tinham sobre sua própria história. Paulo, ao constatar a veracidade de suas impressões sobre o passado, sentiu que não só os ecos de um amor verdadeiro estavam vivos, mas que eles ofereciam naquele exato momento
a oportunidade de reparar equívocos e de resgatar um sentimento universal de pertencimento e harmonia. Isabela, tocada profundamente pela emoção despertada pelos registros, compreendeu que aquela jornada era mais do que uma simples investigação histórica. Era uma busca pela essência da existência, pelaquilo que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante dos mais imensos desafios. E Miguel, com a inocência de um coração que não conhece a complexidade dos dilemas adultos, expressava com seus olhos que a verdade, por mais oculta que estivesse, sempre se deixaria encontrar àqueles que a procurassem com fé verdadeira e sem reservas. Ao retornarem à casa Ribeiro, o grupo sentiu que a descoberta na fazenda havia reavivado uma chama adormecida. As evidências coletadas não apenas enriqueciam a história da família, mas também trocavam significados com as lendas que circulavam na vila há décadas. Cada novo indício, cada carta e cada objeto revelava que o passado não era uma relíquia distante, mas sim um presente contínuo, uma fonte de inspiração que incentivava a gratidão, a esperança e a força interior para transformar a realidade ao redor. Nos dias que se seguiram, enquanto os Ribeiro organizavam exibições e conversavam com os mais velhos da comunidade para construir um relato verossímil e acolhedor, a atmosfera na vila transformou-se em um vibrante movimento de reencontros. Histórias de antigas rivalidades foram superadas pela vontade de um recomeço. Os habitantes, tocados pela narrativa de um amor que resistira ao tempo e às adversidades, depositavam sua confiança em uma nova era, onde os laços afetivos pudessem prevalecer sobre o rancor e a dor. Assim, a jornada dos irmãos Ribeiro continuava, agora imbuída de uma missão clara: reconstruir a memória de um amor verdadeiro, não aquele episódico, mas sim o amor como força vital capaz de transformar vidas e inspirar comunidades. Eles sabiam que, apesar dos desafios que ainda se impunham, cada passo dado nessas trilhas do passado era um convite para a transformação do presente e a consolidação de um futuro mais harmônico. Os ecos de segredos desvelados e das memórias ancestralmente guardadas ecoavam em cada canto da casa, como um lembrete constante de que na união dos sentimentos genuínos reside a capacidade de superar a dor, restaurar relações e, sobretudo, celebrar a riqueza dos laços humanos. Enquanto a madrugada retrocedia aos lampejos do início de um novo dia, os Ribeiro compreenderam que a pesquisa não era em si um fim, mas uma ponte que conectava gerações e que abria caminho para um reencontro com a essência do que nos torna verdadeiramente humanos. Com o passar dos dias, a atmosfera na Vila dos Ecos transformou-se em um tecido vibrante de reencontros e redescobertas. A expedição à velha fazenda e os achados profundamente reveladores haviam despertado não apenas os segredos da família Ribeiro, mas também a esperança de toda uma comunidade sedenta por um recomeço. Os irmãos, agora ainda mais unidos, sentiram que estavam prestes a vivenciar a conclusão de uma jornada que misturava passado e presente e que estabeleceria um novo capítulo de memórias e valores. Na manhã em que decidiram organizar uma grande reunião comunitária, a Casa Ribeiro, outrora reclusa entre rumores e sussurros, transformou-se num ponto de encontro para todos aqueles que desejavam celebrar os laços que os uniam. O salão da casa foi decorado com flores do campo e enfeites breves, fruto da colaboração espontânea dos moradores. Havia um clima de gratidão e fé no potencial humano, uma confiança silenciosa de que, mesmo quando os caminhos parecem tortuosos, o amor e a solidariedade são capazes de renovar as forças adormecidas. No coração da reunião, Paulo, com sua voz firme e inspiradora, narrou os eventos que levaram à descoberta do diário, do medalhão, do anel e do enigmático mapa. Cada objeto, cada registro, simbolizava a continuidade de histórias que, embora marcadas por desafios, continham a essência da resiliência e do carinho. Isabela acrescentou ao relato a importância de preservar cada memória, enfatizando que os vestígios do passado não eram apenas lembranças, mas sim lições que poderiam orientar uma nova era de entendimento e reconciliação. Miguel, mesmo, ainda com a inocência própria da infância, expressou em palavras simples
a convicção de que cada passo dado com o coração transforma a dor em aprendizado e acende a chama da esperança nos corações de todos. Seus olhos brilhavam com a certeza de que aquele momento era o começo de uma era, onde os sentimentos de gratidão e a fé na união poderiam curar feridas antigas e fortalecer nexos há muito esquecidos. Durante a celebração, um antigo residente da vila, que havia se afastado dos convívios por anos, levantou-se para compartilhar sua própria história de superação. Ele contou como, mesmo diante dos desafios diários, havia encontrado na generosidade e na fé, entendida como a confiança plena no melhor por vir, sem as amarras de dogmas ou rituais, o alento para reconstruir sua vida. Suas palavras emocionaram a todos, confirmando que cada um, independentemente do seu passado, poderia resgatar a própria essência e contribuir para o bem comum. A reunião avançou para um momento de simbólica reconciliação. Os moradores, divididos por antigas desavenças, passaram a partilhar histórias de gratidão e de momentos de coragem, abrindo espaço para que o perdão se tornasse um elo nas relações. Os ecos do amor verdadeiro, aquele que excede as barreiras do tempo e dos conflitos cotidianos, vibravam intensamente, ressoando em cada olhar e em cada sorriso tímido que surgia entre os presentes. Entre reuniões e abraços apertados, os irmãos Ribeiro decidiram inaugurar uma pequena biblioteca e centro de memórias na casa, onde todas as histórias, cartas e objetos poderiam ser registrados e compartilhados. Esse espaço não era apenas uma homenagem aos seus antepassados, mas também um convite aberto para que cada vizinho contribuísse com suas próprias narrativas, promovendo um ciclo de gratidão, esperança e união que se estenderia por toda a comunidade. Nos momentos finais desse dia transformador, enquanto o crepúsculo novamente tingia o céu com cores quentes e inspiradoras, a família Ribeiro, acompanhada por vizinhos e amigos, olhou para o horizonte. O sol, prestes a se pôr, parecia selar uma promessa, a certeza de que o melhor estava por vir. A sensação era de renascimento, de uma nova era, onde a união e a coragem de transformar o próprio destino eram as verdadeiras forças motrizes da mudança. Com um silêncio respeitoso, onde cada batida do coração contava uma história de superação, os moradores entenderam que os ecos do passado não mais seriam sombras opressoras, mas lições luminosas para um futuro repleto de possibilidades. E naquele exato momento, na simplicidade de um abraço sincero, a comunidade se fortaleceu e despontou para um amanhã que, a cada suspiro, celebrava a vida, a gratidão e a inabalável fé de que, juntos, sempre se pode reescrever a própria história.